Olá, turma, tudo bem? Professor Adriano aqui e vamos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a questão da organização para um Key Coach, tá? É muito importante que o Key Coach, ele consiga fazer essa organização juntamente com o desenvolvimento da cultura da empresa. Porque não adianta nada ele ser um gerente especial se ele não conhece a cultura da empresa. E quando ele conhece essa cultura da empresa, o que acontece com ele? Ele começa a delinear essa cultura juntamente com as diretrizes que é colocado, e isso vai surtir efeito, né? Dentro de um funcionamento muito bem elaborado, juntamente com todos os colaboradores, que também todos esses colaboradores deverão entender da cultura da empresa. E o que é entender da cultura da empresa? É entender da missão, da visão e dos valores, como que ela age, como é que ela trata as pessoas, como é que ela trata os seus fornecedores e, muito importante, como ela trata também os seus clientes ou consumidores. Então, quando a gente começa a trabalhar um pouquinho sobre isso, o que seria a cultura da organização, é isso daqui, ó. É, é onde vai atestar a manifestação dos comportamentos dos grupos sociais que compartilham os valores comuns. Por isso que eu comecei falando sobre essa questão de todos os colaboradores entenderem essa cultura organizacional. E como que eu faço isso? Como eu vou desenvolver isso? Ou como eu vou fortalecer essa cultura? Você precisa estar em constante relação com os seus clientes, desde a menor interação até a maior. E como que eu faço isso, Adriano? Como é que eu faço isso, professor? Como que eu vou manter? É claro, você precisa do SIM, né? Que é o Sistema de Informação, desculpa, Sistema de Informação de Marketing, que é muito importante. Quando você trabalha com esse sistema de informação, essa cultura empresarial existente dentro de algumas empresas, você precisa entender o sistema ambiental, o sistema competitivo, o sistema organizacional, e cada um desses dali vai ter uma atribuição. Por exemplo, quando a gente fala do sistema ambiental, a gente corresponde aos padrões sociais, culturais e políticos e a determinada ação que aquela organização tem. O sistema competitivo representa o agrupamento das estruturas industriais, do ambiente e o relacionamento e os tipos de relações que há entre a produção e o consumo. Então, ambiente de competição. Quando a gente fala do sistema organizacional, a gente está falando de algo que é constituído por uma estrutura interna com objetivos, né, e programas e políticas totalmente internos que ficam dentro da organização. Então é muito importante que o Key Coach entenda muito bem sobre isso dali. Ah, mas como que eu faço isso? Dentro desse sistema de informação, que a gente pode também chamar de sistema de informação de marketing, que é muito importante também que a coach entenda sobre ele, é onde vai ficar todas as informações da cultura da organização, do que ela vende, como que ela produz, como que ela não produz, o que ela deixou de produzir. Então, olha só que interessante. Aqui tem aqui esse infográfico aqui, ó, aonde trata aqui do marketing. Aí o que é coach fica aqui no meio aqui, ó, entendendo todos esses programas, tá? E aí embaixo tem a tecnologia da informação, que é TI, onde pode ser integrado, sim, o sistema de informação, de marketing, ou só o SI, que é o sistema de informação, mas o que é coach, ele tem que estar atento, ó, ao financeiro, ele tem que ser organizado na questão, entender da finança, da qualidade do produto, da compra do produto, ele precisa entender um pouquinho, ou saber como é a logística, a comunicação, o jurídico, os recursos humanos que ele tem. Por quê? Quando esse QR Code chega dentro do seu cliente ou dentro do consumidor em potencial daquela empresa, como a gente já aprendeu, que 20% dela é responsável por 80% da empresa, ele precisa chegar com todas essas informações de entender que a organização
emprega determinada ação de acordo com essa situação. É muito importante também entender sobre o PDCA. O que é coach ou CAM, ele precisa ter esse processo de venda, de planejamento muito bem. Não só ele, tá, gente? Mas como a gente está falando dele, é muito importante que ele saiba muito bem planejar a ação. Ele precisa executar essa ação de maneira muito assertiva. Aí, quando ele faz isso e quando há uma falha, ele precisa controlar isso e atuar nessa falha. Então, um que é coach, ele precisa desenvolver essa negociação com o cliente, onde ele tenha todas essas transições, todos esses métodos muito bem atribuídos dentro da sua ação de venda. Então, quando a gente fala do que é coach, é muito possível que você saiba como que é coach a planejar, executar, controlar e atuar de maneira eficiente. E quando isso acontece, é muito simples. Ele vai simplesmente organizar todas essas informações que aqui foram faladas e vai atribuir isso conforme cada cliente que ele vai atuar. Porque cada cliente tem um seu diferencial. Cada cliente tem o seu potencial. E aí, esse potencial, esse posicionamento, essa diferenciação é o que vai fazer com que cada vez mais que a coach fique mais destacado dentro da sua função. Então é muito importante que você se atente a essas funções e a essas organizações do que é coach, sabendo que ele precisa trabalhar dentro dessas fases aqui, ó. Fases do que é coach, aí ele vai subindo aqui, ó, o que é coach, aí ele vai sabendo assim, ó. Ele precisa fazer logo de inicial, depois ele tem o intermediário, depois ele vai criando as parcerias e depois ele tem a sinergia, que é o complemento de tudo. E quando ele chega nessa fase de sinergia aqui, ó, você vê que o faturamento e o relacionamento aumenta com o cliente. Então ele tem no início muito baixo o faturamento juntamente com o relacionamento. E aí, de acordo com que ele vai crescendo, utilizando todas essas métricas, ele vai simplesmente atribuindo novos valores e novos posicionamentos. Então, pessoal, fica aqui minha dica e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.